E aí, começando a falar do Atlético, né? O Flamengo, de fato, né? Depois daquela eliminação, o Atlético entrou num declínio, né? Assim, impressionante. Eles amanhã podem contar com a volta do Hulk e do Mariano, né? São duas peças aí importantes no time do Cuca. E também passando para vocês, né? Hoje no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 52 pontos, está na quarta colocação, né? O Atlético Mineiro está na sétima com 47, bem distante. O Atlético hoje, né? Lógico, vão abrir vagas aí, tanto da Copa do Brasil e da Libertadores. A gente espera, né? Que o Flamengo seja campeão, ou seja, abrem 2 vagas. E pode abrir a terceira, né? Porque o Atlético também tem chance ainda de se classificar, o Atlético Paranaense, no caso, se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores, mas hoje o Atlético está na 7ª colocação, né? Então, vive um momento muito delicado, eliminado de todas as Copas, né? Vivendo um momento difícil aí, que não tem problema nenhum. E passando aqui a provável escalação, ó, eles podem ir a campo com Everson, Guga, Nathan Silva, Júnior Alonso, Dodô, Alan, Otávio, Keno, Nacho, Zarate ou Ademir, Hulk ou Sacha. Cícero, esse Atlético aí que vem numa inconstância, né, de resultados, está no declínio, os caras achavam que o Cuca ia chegar lá e ia fazer mágica, né? E depois que, de fato, eles sentiram muito essa eliminação na Copa do Brasil, acho que até por todo o contexto, né? Conseguiram vencer em casa, estavam até aquele momento ali muito bem na temporada, e depois são eliminados pelo Flamengo dentro do Maracanã, e teve toda aquela questão extracampo também, do Gabigol, todo aquele desgaste. E estão aí, na 7ª colocação. Tem um time, na minha opinião, dando minha opinião rapidamente, que tem peças individuais muito boas, né? Pegar o Nacho aí, porra, né? O Zarate também, acho que é um bom jogador. O Alan e o Otávio, é uma dupla de volante que eu acho também muito boa. Esse Alan aí o Keno também é bom jogador. Eu já falava dele quando ele jogava no Fluminense, naquele jogo do 4x3 Flamengo. Você lembra? Flamengo 3x0, o Fluminense empatou de 3x3. Aí o Flamengo fez um gol no final. Foi 4x3 Flamengo, foi um jogão no Maracanã. E esse Alan é brincadeira jogando bola. O JJ pediu ele, o Flamengo não conseguiu contratar. Não, mas aí o Fluminense não ia vender ele pro Flamengo por nada, né? Mas, né? E passando aqui pro Cícero, como é que você vê esse Atlético aí que pode enfrentar o Flamengo amanhã? Eles estão numa situação que a gente talvez possa considerar mais difícil que a do Flamengo, porque o Flamengo pode garantir aí já na quarta-feira, né, a sua estadia na fase de grupos, né, na fase direta de grupos na Libertadores ano que vem. O Atlético ainda patina nessa situação. Eu acho que o Atlético, aí eu não quero criar polêmica também, o Atlético do ano passado, né, que todo mundo enalteceu bastante, o Atlético teve uma ajuda substancial da arbitragem. Né? De novo, não quero causar nenhuma polêmica, mas é muito difícil no Campeonato Brasileiro um time ter 22 pênaltis marcados a favor. E, curiosamente, a grande maioria deles, quando o Atlético precisava. Não é aquele pênalti, está 3x0, aí você marca o 4º gol. Não. Era aquele pênalti no momento decisivo que o Atlético ia perder pênalti. O juiz, o VAR ou as estrelas cadentes iam lá e marcavam pênalti para o Atlético. Então, apesar do Atlético, e aí eu concordo com vocês, em termos de nomes, o Atlético talvez tenha o 2º melhor elenco do Brasil. Né? Você está com essa arte colocando aqui. O Ademir, por exemplo, é um jogador que pouca gente fala. Ele foi destaque do América no passado no Campeonato Brasileiro. É um jogador que sempre traz problemas quando entra em campo. O Nacho, apesar de não ser no Atlético, mesmo o Nacho do River Plate, é um jogador estratosférico. Né? O Keno na velocidade, o Hulk, enfim, você vê uma zaga bem constante aí, nem os laterais não são os titulares aí na arte, né, que são titulares de altíssimo nível. Mas, assim, enquanto equipe, o Atlético não conseguiu. O Atlético cometeu o mesmo erro que o Flamengo no início do ano. Contratou um treinador, foi no exterior e aí, assim, queria contratar um passaporte. Né? E aí, enfim, tentou todo mundo, não conseguiu, contratou um passaporte, contratou qualquer um. O Flamengo também fez isso. Né? Só que o Flamengo
tinha talvez um elenco mais consolidado, uma memória de time vencedor mais longínqua, que fez com que o Dorival conseguisse virar. E o Cuca não conseguiu fazer isso. Então, assim, é um time com muito potencial, é um time com grandes valores individuais, mas não conseguiu dar liga. E também, esse ano, acho que o apito, né, deu uma passeada em outro canto. Entrou água no apito. Pois é, o apito não está soprando mais. Né? Eu costumo dizer, o Campeonato Brasileiro, e eu sei que muita gente, o Flamengo também estava com a cabeça na Libertadores, né? Os outros times também. O Campeonato Brasileiro do ano passado, para mim, foi escandaloso. Assim. Foi uma das coisas que dificilmente se vê no futebol. Assim. 22 pênaltis. E em momentos decisivos, é que quando você olha assim, você se assusta. Talvez, né, para dar para o próprio campeonato, a CBF, vamos dar 50 anos sem ganhar nada. Mas o Atlético, coletivamente, apesar de concordar que tem aí um elenco muito recheado de bons jogadores, coletivamente o Atlético não conseguiu nunca mais apresentar um bom futebol, mesmo com a vinda do Cuca, com a volta do Cuca. E Nazário, com todos esses, né, esses pormenores que nós colocamos aqui, eu, o Cícero também, assim, na minha opinião, né, independente das dúvidas que tem ainda ali, se vai Hulk, né, o Mariano pode estar à disposição também, que, né, comparado com o Guga, lembrando que o Guga é rubro-negro, né, eu acho o Mariano um pouco acima do Guga ali, em termos de qualidade, de técnica. Você acha que pode ser um jogo difícil para a garotada amanhã, enfrentar esse time do Atlético, que para eles não vai ter, não tem aqui o Gabigol, não tem o Arrascaeta, tipo assim, algo... Porque fica aquela sensação de revanche, né? Fica aquela sensação de, tipo, vamos aqui tentar vencer o Flamengo, não importa se está colocando o time reserva aqui, mas a gente vai dizer que não tem inferno, parará, que é o que eles vão tentar talvez, colocar, isso, lógico, falando muito mais ali por parte do torcedor. Como é que você vê essa situação aí? Dá para a nossa garotada segurar o Hulk com whey protein? Então, o Hulk, a gente lembra que ele fica verdinho quando fica nervoso, né? O negócio é deixar ele calmo, né? A rapaziada que viu o Hulk antigamente, no seriado, ele ficava nervoso, aí ele ficava verde, rasgava a camisa e tal. Então, não pode deixar ele nervoso. David Banner. O detalhe aí é que é o seguinte, por exemplo, a gente vai contar, o time vai estar bem descaracterizado, mas nós temos como trunfo um menino chamado João Gomes. O cara é líder de desarme no Campeonato Brasileiro, ele tem 2,93 desarme por jogo. Tem 164 desarmes até agora. E detalhe, ele, para quem acha que ele é um jogador muito faltoso, até em função da sua movimentação, ele chega com muita vontade na jogada, ele tem 1,93 faltas por jogo. Então, quase 2 faltas por jogo, não é um cara muito faltoso, né? E foi um dos 5 que mais jogou no Flamengo. Ele jogou até agora 56 partidas. E diante disso, claro, a gente tem a inexperiência dos meninos que vão jogar, né, que ainda não estão prontos, né? Mateuzinho jogando ali no meio-campo. Então, diante de tudo isso, não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, porque o Flamengo já enfrenta esse problema do entrosamento, da modificação de posicionamento. Então, isso já é por si, com certeza absoluta. Oi? Não, você tinha dado uma travadinha. Oi? Você tinha dado uma travadinha, mas já voltou. Então, aí a gente tem como fator dificultador o pessoal do Flamengo, né, que vai estrear praticamente, né? Esse time vai estrear. Ele nunca jogou junto com essa formação. Então, isso é um fator que vai dificultar. E o outro fator vai ser, com certeza, a vontade do Atlético em ganhar do Flamengo. Não interessa se o time é misto, não interessa se quem está em campo não está acostumado a jogar do time B, do time C. Eles vão querer, muito embora estejam figurando
na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, e ainda com todos os problemas do Flamengo, a gente tem um Flamengo que tem 50 gols, cara. E o líder do campeonato, que está 10 pontos do segundo colocado, o Palmeiras, que só perdeu 2 partidas até agora, tem 53 gols. O Flamengo tem 50. São apenas 3 gols de diferença. Então, por aí a gente já vê o poderio do time do Flamengo, né? A diferença que tem, e o Flamengo ainda jogando os últimos jogos, que já não tem mais aspirações no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que depois de tomar um pau na Libertadores, tomou um pau na Copa do Brasil, e aí ficou só com o farol dele, ficou apontadinho só para o Campeonato Brasileiro. E vamos lembrar que o Flamengo está ali buscando um G4 no Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo da Copa do Brasil começou, quarta-feira tem o segundo, e no dia 29 a gente tem a Libertadores. Então a gente tem um leque de ambição muito maior, o nosso alvo é muito maior. E a gente passou por alguns problemas. Até hoje a gente está sem o Rodrigo Caio, a gente teve alguns jogadores que nós perdemos no meio do caminho e que foram fundamentais, foram importantes. Então tudo isso vai ser serão alguns ingredientes que vão dar um toque nesse jogo, né? Muito embora a gente olhe para ele e fale, vai ser um jogo que não tem muito apelo, a molecada e tal, mas eu acho que o time da Galinha a Galinha Depenada vai ficar muito na vibe de querer ganhar o jogo, até porque o Cuca, acho que aquela calça que ele usava rasgou, a calça e a camisa, né? E aí começou o negócio a desandar. Teve até um amigo nosso aqui do chat que botou o Atlético Mineiro, na fala do Cícero, ele estava falando, o Atlético Mineiro só esqueceu de contratar a arbitragem, né? Contratou o Cuca, mas esqueceu da arbitragem.